O que há de verdade na história de que Neisser Villarreal, reforço recém-contratado pelo Cruzeiro, pode se mudar para o Atlético de Madrid num negócio de 15 milhões de euros. Se você é torcedor do Cruzeiro, deve ter se deparado com uma dessas notícias nas redes sociais nas últimas horas, muita gente publicando que o Atlético de Madrid está disposto a desembolsar esses 15 milhões de euros. O Cruzeiro, de acordo com as publicações, só aceitaria fazer negócio mediante pagamento de 30 milhões de euros. Na manhã dessa sexta-feira, fui atrás da informação e posso assegurar que não há sondagem nem proposta pelo jogador. O Cruzeiro assegura que não tem nenhuma negociação ou conversa e que o Villarreal chega no fim da temporada, em dezembro, quando acaba seu contrato com o Milionários, para treinar e jogar pela Raposa a partir de 2026. Atleta que se destacou e chamou bastante a atenção do mundo, primeiro no Sul-Americano Sub-20, onde foi artilheiro, depois na Copa do Mundo Sub-20 com mais 5 gols pela seleção do seu país. Excelente aquisição do Cruzeiro, que não desembolsou nem sequer um centavo. Esse atleta assinou um pré-contrato e chega sem custos à Raposa. Só para completar, em relação ao Neisser Villarreal, ele desembarca no Cruzeiro para ser preparado para substituir Caio Jorge, que segue em alta no futebol europeu com muitas sondagens. A tendência é que o Caio Jorge seja negociado até a metade do ano que vem. E aí o Cruzeiro já tem seu substituto por lá, o Neisser Villarreal, centroavante de enorme potencial. Só para completar em relação à Raposa, registrar que meu amigo Adroaldo Leal, da 98 Esportes, da Rádio 98, lá em Belo Horizonte, afirmou que Cruzeiro e Adidas já têm um acordo para renovação do contrato até 2030. E vamos lá então, Cirilo, para falar desse Cruzeiro. Um abraço no Panzi, para quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. O Cruzeiro hoje fazendo um trabalho na parte da manhã e vai se repetir um trabalho também nesta sexta-feira de manhã. O trabalho de sábado é à tarde, porque ele é seguido de viagem rumo a São Paulo, onde estaremos lá para acompanhar esse Cruzeiro e Palmeiras, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi notícia, foi manchete na turma do Bate-Bola, o atacante colombiano Luis Sinisterra. Ele está evoluindo na recuperação do edema na coxa. Hoje participou normalmente da atividade, participou com os companheiros, foi a campo, desenvolveu tudo aquilo que pediu o técnico Leonardo Jardim. E, Cirilo, neste contexto, fica muito pro treino de amanhã. Se ele treinar amanhã, não sentir nenhum tipo de dor, não sentir desconforto, tá confiante. E aí, uma coisa que precisa ser lembrada, né? Não é só a confiança física, tem a mental também. Muita gente acha que isso não tem a ver com futebol, não tem. A parte psicológica manda muito. Se ele tiver com tudo isso em dia, viaja para São Paulo e seria um reforço legal para o Cruzeiro aí no banco de reservas. Ainda não conseguiu jogar da maneira que se espera, né, Edu? Muitas lesões nesse começo e certamente é um cara que, com a pré-temporada no ano que vem, com a preparação mais específica, pode ajudar o Cruzeiro, em especial na próxima temporada, né? Ninguém mais do que o Sinisterra quer jogar. Porque ele veio para o Cruzeiro para voltar a jogar, para ter minutos, porque ele quer jogar a Copa do Mundo ano que vem. Ele é jogador da seleção colombiana, mas para você ser convocado, você precisa estar jogando em alto nível, sendo um cara importante no seu clube, e para isso o Sinisterra veio ao Cruzeiro. Então você pode ter certeza, torcedor, que ninguém mais do que ele quer recuperar. Só que ele tem que entrar em campo saudável. E o Cruzeiro sabe disso, não vai forçar, não pode forçar. Se não der para esse final de semana, que trabalhe o Sinisterra para outros jogos, mas para que ele chegue inteiro, de uma vez por todas, e tenha sequência, porque não dá para recuperar 90%, joga um tempo, sente de novo, fica 2, 3 jogos fora. Não é por aí. Acho que o Cruzeiro tem que trabalhar tranquilamente, o Sinisterra tem que ter tranquilidade. O Pansieri falou da parte mental de um atleta que busca jogar uma Copa do Mundo. Isso é muito sério, cara. Então, ele entender também que para ele estar em campo, ele precisa estar 100%. Agora, se não der para ir para São Paulo, sabe para onde vai Luis Sinisterra? Não sei, mas já imagino. Vai ao shopping. Isso aí. Ao Shopping Show Automall. Vai ele, vai a dona Sinisterra, o Sinisterrinha, todo mundo, porque sábado é dia de Shopping Show Automall. Lá você vai escolher entre as mais de 1.000 unidades e garantir o seu próximo carro. Lá no Shopping Show Automall nós temos variedade, preço, atendimento de primeira e o estacionamento sábado, meu amigo. Viu, Luis Sinisterra?
O estacionamento sábado é grátis. Até as 14h, estacionamento gratuito, segurança. Você pode levar sua família. Fala com a patroa, vamos ao shopping? Vamos. Aí você leva lá o Shopping Show Automóvel, shopping de automóveis, o melhor de Minas Gerais. Aproveita as ofertas e sai de carro novo. Show Automóvel, o shopping que fica na Rajagabalha, 2440. Só artista da bola, viu, Emerson Pansieri? Ah, isso aí é um talento nato, né? E olha só, ele estava com a família no dia da apresentação. Me recordo da apresentação do Sinisterra, tava a mãe, tava o pai, tava a irmã. Imagina essa turma toda aí indo aí no shopping com o Du. Ia faltar carro, olha Tem só. Tem carro de 7 lugares. Ah, ótimo, então, tá vendo? Então seria uma quase van. Deixa eu trazer aqui uma informação também em relação ao Cruzeiro, para essa partida contra o Palmeiras. Eu falava mais cedo, Cirilo, e ontem também destacávamos esse detalhe do Portão D, né? Esse vai ser o de acesso à torcida do Cruzeiro lá na Arena do Palmeiras. Os ingressos estão acabando, né? Os ingressos estão nessa carga de 1.700 destinada ao Cruzeiro. Não vai demorar muito a acabar. Sabemos que lá em São Paulo tem a Sampa Azul, tem outros torcedores também que se organizam. A Campizeiros, que é pertinho, a turma vai para São Paulo acompanhar esse jogo. Então é uma informação relevante, a abertura dos portões às 18h30 para o torcedor celeste que for acompanhar o jogo lá em São Paulo. Cruzeiro que trabalha no sábado à tarde, viaja à noite, e o Cruzeiro tem agora, depois dessa partida contra o Palmeiras, mais uma semana, né? Vai ter mais uma semana aí legal, pensando na sequência do Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer uma informação a respeito do Neiser Vidiarreal, porque o técnico da seleção colombiana saiu em defesa dele, jogador que chega no Cruzeiro no mês de dezembro, pelo menos essa é a expectativa. Ele que é do Milionários, e aí defendendo o jogador em relação ao futuro dele, que é um atleta muito aplicado, é um atleta que ouve muito a comissão técnica, um atleta que tem um futuro promissor, porque muito se falou que ele não apareceu lá no Milionários por algum ato de indisciplina. E aí o técnico da seleção sub-20, que foi o grande responsável por ele ser esse grande jogador e sucesso do Mundial, saiu em defesa do atleta. Cirilo. Vamos fechar notícias do Cruzeiro, Pansieri? Vamos sim, com uma informação bem legal. Essa camisa azul do Cruzeiro, que esse ano foi lançada com esse escudo, né? A gente sabe que tinha muito tempo que o Cruzeiro não lançava uma camisa com o escudo e estava utilizando as estrelas soltas nos modelos. Vou te falar que há 14 anos o Cruzeiro não lançava uma camisa com o escudo. Ela é a mais vendida da história. Essa camisa é a mais vendida da história. Depois vem a de 2020, a de 2021, 2023 e 2024, na sequência de camisas mais vendidas. E as camisas também 3, a camisa de 2025 do Rio São Francisco, que nós fizemos, inclusive, promoção aqui na Itatiaia, sorteio pro ouvinte, ela é a camisa mais vendida já com pouco tempo, né? Então mostra que o torcedor está engajado e está feliz, né, com o momento do Cruzeiro, comprando realmente o uniforme da Adidas, que tem esse contrato com o Cruzeiro até 2031. Teve ali uma conversa, um acerto de alguns gargalos, alguns problemas, principalmente de distribuição da Adidas para cidades do interior, outros problemas que ali a diretoria do Cruzeiro via, então tentam aparar ainda mais essas arestas. Essa é uma verdade, porque o torcedor que nos acompanha sabe que às vezes é difícil comprar essa camisa, principalmente no interior. E aí, Cirilo, para o duelo contra o Palmeiras vai ter um reforço, viu? Pelo menos na delegação do Cruzeiro. Pedro Lourenço vai viajar, o Pedrinho estará lá junto com os demais integrantes dessa delegação celeste para São Paulo. Aproveitando e pegando carona na Cintia aí, não só com o time reserva, esse resultado é bom pro Cruzeiro? CJ, eu não sei te afirmar isso, mas eu sei que para o Palmeiras, para mim, muda muita coisa. A gente tá falando aqui de uma mobilização quase que 100% para encarar a LDU na próxima quinta-feira. Porque, por mais que a gente fale que o Cruzeiro esteja na luta, ainda tem possibilidades de título brasileiro, faltam ainda 10 jogos para o Palmeiras no campeonato. Faltam 10 jogos para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E contra a LDU vai ou racha.
né? Chegou o momento do Vai ou Racha, semifinal de Libertadores. Eles estão a 2 jogos de mais uma conquista da Libertadores. Então, CJ, não tem muito o que fazer com relação à questão da mobilização. Vai estar o torcedor do Palmeiras vendo o jogo contra o Cruzeiro, pensando no jogo contra a LDU. Não tem como separar. É muito difícil separar. E a derrota ontem, ela machucou bastante o pessoal lá da academia, CJ. Foi uma derrota cachapante ontem. Uma derrota que beira o inesperado. Então, assim, a questão anímica da coisa dá uma vantagem aqui pro Cruzeiro. Mas, pra mim, o Cruzeiro tem que jogar muita bola, tem que colocar muito futebol, apresentar o que ainda não apresentou, talvez ali contra o Flamengo, mas no segundo turno, para conseguir um resultado positivo diante de qualquer Palmeiras. Qualquer time do Palmeiras que o Abel colocar em campo vai ser um time muito forte para enfrentar o Cruzeiro. Agora, é claro que existe um impacto no vestiário, existe um impacto na concentração, existe uma situação de muita preocupação pelo lado do Palestra Paulista, mas é o Palmeiras. Há de se respeitar o Palmeiras e o Cruzeiro está consciente. Por isso que, para mim, para o Cruzeiro especificamente, não muda basicamente nada. Para o Palmeiras é um motivo aí sim de preocupação e acho, já respondendo a próxima pergunta, CJ, que eu sei que você vai perguntar, acho que o Abel vai colocar um time alternativo contra o Cruzeiro. E dito isso, excelente o que aconteceu pro Cruzeiro. Excelente, eu tô CJ, contigo aí. Excelente. Tô contigo nessa aí. Vai garantir, o Cruzeiro vai ganhar o jogo? Não sabemos. Não sabemos. O Palmeiras tem um elenco forte. Mas se tinha um cenário bom pra acontecer, aconteceu. Perfeito. O melhor cenário pro Cruzeiro que podia acontecer. Era melhor um 3x0 pro Palmeiras ou um 3x0 LDU, né? Não, aí tem o lado da confiança, tem o lado da parte física. O Palmeiras no primeiro tempo foi amassado, no segundo tempo ele teve que correr dobrado. O Palmeiras teve que correr na altitude, dobrado, para tentar fazer alguma coisa, tanto que ele melhorou um pouco no jogo mesmo, teve uma ou outra chance, teve que correr dobrado. Se ele pensava em utilizar um time teoricamente titular ali do Palmeiras, com aquela dupla de ataque, com o Andreas, com o Felipe Anderson, que tem jogado mais, ele vai repensar. Porque ele vai ter que recuperar na quinta-feira que vem, um jogo duríssimo, que ele vai ter que correr mais do que o normal, e o emocional tá ruim, o emocional ruim. Então, assim, o que aconteceu ontem foi o melhor cenário possível pro Cruzeiro. Não garante a vitória domingo, mas foi o melhor cenário. Tô contigo nessa aí. Tava tomando uma água, você parou de falar? Ué, que isso aí? Ele não é amigo o suficiente. É porque sabe o que acontece? Às vezes você vai... Aí você quer prolongar o seu raciocínio, você acaba se confundindo. Entendi. Aí eu tive que encerrar. Você parou, eu engasguei aqui. Eu tive que encerrar o raciocínio. Ô, Gris, mas o elenco que o Palmeiras tem, mesmo com o elenco que o Palmeiras tem, o Cruzeiro precisa se preocupar? Ou não? Fala assim, ó, o time titular do Cruzeiro, dos 11 do Cruzeiro, que tem o Wanderson, tá, gente? No meu coração tem o Wanderson. Mas os 11 do Cruzeiro conseguem ser melhores do que os reservas ou alternativos do Palmeiras? Consegue. Não consegue? Consegue. Também e acho. assim, pra mim há de ser uma grande surpresa se o Palmeiras usar mais do que 1 ou 2 titulares nesse jogo diante do Cruzeiro. Por uma série de fatores, CJ. Assim, voltar ao que a gente falou no primeiro bloco. O Palmeiras jogou um jogo de guerra no Maracanã domingo, jogou lá na montanha na quinta-feira e vai ter que subir o Everest na quinta-feira se quiser classificar na Copa Libertadores. É impossível você fazer esses 4 jogos, e aí colocando o Cruzeiro no meio, com força máxima e foco total. E fora que não tem jeito, a cabeça dos titulares estará no jogo de quinta-feira. Então, assim, para mim vai ser uma grande surpresa se o Palmeiras usar mais do que 1 ou 2 titulares. Aí tô falando assim, o goleiro, que acho que não justifica mudar, até porque o Carlos Miguel não tá com ritmo e tudo mais, para ele jogar é importante. E talvez mais um jogador aí que... Na lateral direita, Kelvin jogou um tempo e o Diay jogou outro. Né? Tem algumas posições, né? Tem algumas posições que o Palmeiras meio não tem um titular 100% definido, né? Na zaga é o Murilo ou é o Fux, na lateral direita é o Diay ou é o Kelvin. Na própria meia ali tem o Maurício, tem o Veiga que disputam e tal. Então, assim, jogou Moreno, jogou Martínez. Contra o Flamengo jogou Moreno, Aníbal Moreno, enquanto o LDU jogou o Martínez. O Abel não é um cara muito de 11 definidos, como é o Cruzeiro do Jardim, que é uma exceção, acho, hoje, no futebol brasileiro.
Mas eu acho que vai vir um time bem modificado e, assim, não tenho dúvida que isso é bom para o Cruzeiro, né? Como o Cruzeiro vai se aproveitar disso, a gente não sabe. O Cruzeiro vai precisar fazer um grande jogo lá para ganhar, porque é difícil ganhar do Palmeiras reserva. Palmeiras reserva, a gente tá falando aqui, se o Palmeiras entrar com um time todo reserva, de um time que pode ter aí Giai, pode ter Bruno Fux, pode ter o Emiliano Martinez, pode ser o Sousa, que veio caro, foi uma contratação de peso do Palmeiras, pode ter um Bruno Rodrigues, pode ter... Cara, tem muito jogador bom no time reserva do Palmeiras. Então, assim, vai ser um jogo difícil para o Cruzeiro de qualquer forma, mas o cenário não podia ser melhor. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira, começando com a equipe completa de arbitragem para o jogo de domingo. Allianz Parque, 8h30, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. Apita Rafael Klein, ele é do Rio Grande do Sul. O VAR terá Daniel Nobre Bins, também é do Rio Grande do Sul. O Daniel Nobre Bins, que foi VAR nesta Série A do Campeonato Brasileiro em diversos jogos acompanhando o Rafael Klein, e será o primeiro jogo dele como VAR em partida do Cruzeiro na Série A do Brasileirão. Ele já foi VAR também em alguns jogos da Copa do Brasil, da Série B, da Série D, da Série C, mas nenhum jogo do Cruzeiro como VAR nesta temporada. Que essa turma aí faça uma boa arbitragem no domingo. O Palmeiras, que esteve em Quito nessa quinta-feira e tomou uma sapecada, hein? 3-0 para a LDU e ficou barato. O goleiro do Palmeiras aí pegou muito ainda, o Carlos Miguel. Claro que o Dida Domingues, uma homenagem ao Dida, né? O goleiro da LDU, muito experiente. Ele também fez defesas importantes, mas foi um Palmeiras que há muito tempo ninguém acompanhava e agora tem a quinta-feira. O Abel Ferreira até falou sobre isso, 90 minutos no Allianz Parque. Muito tempo para tentar uma classificação histórica, e aí fica a dúvida: o que o Abel vai fazer no jogo de domingo contra o Cruzeiro? Vai tirar todos os titulares? Vai mesclar a equipe? Ou vai escalar um time forte, porque o Palmeiras defende a liderança na Série A do Campeonato Brasileiro? E aí vamos aguardar o que o Abel Ferreira vai fazer. A partir desta sexta-feira teremos aí uma noção maior do que prepara o Palmeiras para o jogo de domingo. Independentemente disso, o Cruzeiro vai aí com quase que força máxima, podendo ter Sinisterra entre os relacionados, e o técnico Leonardo Jardim começa a definir o time nesta sexta-feira, nestes dois últimos treinamentos. Tem hoje e tem amanhã. Amanhã o Cruzeiro viaja após o treino de voo fretado para São Paulo. Aí é aguardar se Leonardo Jardim faz alguma outra alteração, além da volta do Kaique, além da volta do Caio Jorge. E a questão é: Kenny Arroio será mantido entre os titulares? É a expectativa. Vamos ver nesses dois treinamentos o que fará o técnico Leonardo Jardim. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.